Olá, seja muito bem-vinda aqui no meu canal. Sou Rogéria Novo, terapeuta sistêmica, e vou compartilhar contigo hoje um tema que eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença nos teus relacionamentos. O silêncio. Quando ele é uma punição ou quando ele é cura para o relacionamento. Sabia que tem a diferença? E é isso que eu vou te contar aqui hoje. Então, se tu estás insatisfeita com teu relacionamento, quer mudar e não sabe exatamente o que fazer, ou então já até sabe o que fazer, mas não sabe como colocar isso em prática, esse vídeo e todos os vídeos aqui do canal são para ti, porque vão te ajudar a enxergar o que está por detrás dos dilemas, das dificuldades, dos bloqueios que acabam te trazendo insatisfação, decepção, frustração. Então, se tu ainda não me segue aqui para poder ter acesso a todos esses vídeos e aos vídeos novos. Toda quinta-feira eu sempre trago aqui um tema que eu considero importante e recorrente nos meus atendimentos, temas que são compartilhados por vocês que assistem os vídeos e que me trazem questões, questionamentos, que dividem também as situações que estão vivendo, e então eu organizo para devolver em forma de vídeo para auxiliar vocês com mais um caminho, além das terapias, além dos grupos, aqui é mais um caminho, é mais uma oportunidade. Então, se tu te sentes no teu relacionamento ansiosa, angustiada, insegura, se tu tem medo de ser rejeitada, se tu tem medo de falar e ser rejeitada, se tu pensa duas vezes, três vezes e quando fala acaba explodindo, se tu vive uma situação com o teu parceiro em que tu te coloca, mas ele silencia, eu tenho certeza que o que eu vou te revelar aqui hoje vai fazer toda a diferença e já vai começar o processo de mudança e de transformação. Porque a mudança e a transformação no nosso relacionamento, ela não vai vir de fora. Ela vem a partir do movimento interno que nós vamos construindo. E é isso que eu te convido hoje a fazer aqui comigo. Eu trouxe aqui, tenho algumas anotações de questões que são importantes, que eu não quero deixar passar, mas a ideia hoje aqui é trazer uma conversa. Eu vou contar para vocês, vou conduzir um processo aqui em que vocês possam se conectar e talvez muitas se identifiquem com a história que eu vou contar. É uma história que eu organizei a partir de um atendimento que eu fiz já há algum tempo, e que eu consigo, através desse relato, mostrar para vocês toda a trajetória, desde o momento em que a cliente chegou até mim com o seu problema, até o momento em que nós encerramos aquele processo e que ela teve muito mais clareza e discernimento para lidar com a situação e continuar com o relacionamento dela, mas agora um relacionamento muito mais saudável. Nem sempre nós chegamos a esse ponto. Nem sempre nós vamos ver que há possibilidade de continuar no relacionamento. Mas antes de nós tomarmos uma decisão levadas por um impulso interno ou pela pressão externa das pessoas que nos acompanham, mãe, amigas, né, parentes que vão chegar e dizer, não acredito que tu ainda está passando por essa situação com essa pessoa. Muitas vezes essa pressão ela vai sendo internalizada e nós mesmos não nos perdoamos por estar naquela situação, não entendemos por que estamos naquela situação, nos pressionamos e deixamos de investir no relacionamento, desistimos dele. E eu gosto de dizer que nós desistimos do relacionamento, inclusive quando continuamos casadas, quando continuamos namorando, nós podemos ter desistido dele. Ou então nós ficamos insistindo, fazendo mais do mesmo. E isso não gera mudança, só gera mais sofrimento, mais frustração, mais decepção, mais mágoa, mais briga. Então, entender esse processo de relacionamento é algo que a gente precisa ir fazendo passo a passo. E é isso que eu vou conduzindo vocês aqui no canal.
esse passo a passo. O silêncio. O silêncio não é a causa, não é a origem, não é sequer o problema do relacionamento. Como assim? É o silêncio do outro que me incomoda. É o meu silêncio, eu não consigo falar, não consigo me expressar. É isso que incomoda. E eu recebo muitas clientes que me trazem esse como sendo o problema para ser resolvido. E sim, a gente olha para isso. A gente muda essa dinâmica. Mas a gente vai olhar para a causa. O verdadeiro problema não é o silêncio, mas é o que está por detrás dele. São as dinâmicas ocultas que levam o silêncio a ser uma reação das pessoas no relacionamento. E enquanto nós tentarmos encontrar uma técnica, uma estratégia, uma dica, um jeito de eliminar o silêncio, nós não vamos estar transformando o nosso relacionamento. Nós vamos estar, muitas vezes, conseguindo dar um respiro por um tempo, mas logo aquela causa vai se manifestar novamente. Na relação, toda a transformação, ela vai depender de um processo interno dos dois envolvidos. E a questão aqui é que nós só podemos medir, avaliar, mensurar, perceber o nosso processo. O processo do outro depende de um movimento do outro, da partilha do outro. Então, isso é que torna os relacionamentos difíceis muitas vezes. Mas, como eu gosto de dizer, relacionamento acessa as nossas feridas. Os relacionamentos como um todo nos ferem. E a cura vai acontecer nos relacionamentos. É nos relacionando, buscando ser uma pessoa melhor, é compreendendo as dinâmicas melhor que nós podemos, então, ir curando essas dores. Então, não é fugindo aqui de um relacionamento que vocês vão conseguir superar as dores. Eu não quero dizer que relacionamento cura por si só. Não quero dizer que ao terminar, por exemplo, um relacionamento, o mais indicado é sair correndo para um outro para ficar curada. Isso não é cura, isso é engano. Isso é fuga. Eu estou falando aqui de um movimento profundo de antes de tomar qualquer decisão. Então, aqui, se tu está com dúvida sobre a continuidade do teu relacionamento, se tu não aguenta mais, eu escuto muito isso, não aguento mais. Antes de tomar uma decisão, é importante olhar de forma mais profunda as dinâmicas, os papéis para te poder tomar a tua decisão. Eu costumo dizer uma coisa, nós temos só esta existência, ela é enorme, mas nós não temos só essa existência. Agora vamos pensar o que é uma semana, um mês, um ano, para quem quer ser feliz a vida toda. Tu quer ser feliz a vida toda? Tu quer ser feliz para o resto da tua vida? São muitos anos. O que é um ano para quem quer ser feliz a vida toda? E às vezes a gente tem pressa e a gente quer decidir as coisas porque não tem tempo a perder. E sabe como é que a gente perde tempo? Sem fazer nada. Ou então, metendo os pés pelas mãos e fazendo algo sem base, sem compreender o todo. O meu convite sempre é: vamos olhar para o todo? Vamos olhar para o que está debaixo do tapete? Vamos olhar para aquilo que está oculto? Vamos olhar um pouco mais a fundo do que faz com que esse sintoma, o silêncio, a briga, o distanciamento, o beiço, ele faça, se faça ser visto nesse momento? Então vamos lá. Quero que vocês agora entrem na história que eu vou contar. E algumas não vão precisar fazer esforço algum, porque essa história vai mexer muito com
a memória, né? Eu tenho certeza que é uma história vivida por muitas de vocês. Imaginem um casal jantando ou almoçando, vamos jantando. O casal tá ali, um silêncio inicial, conversam sobre o dia a dia, alguma situação, tá tudo bem. Então, a mulher, ela se encoraja, e poderia ser o homem, tá? Eu vou usar mulher porque eu sou mulher, falo para mulheres, então eu vou falar desse lugar. A mulher então se encoraja e começa a dizer para o seu parceiro: Olha, estou me sentindo sobrecarregada, sinto que faço tudo sozinha, sinto que não tenho ninguém para dividir, não tenho ninguém para contar sobre o meu dia, não sinto que tu me ajude, que tu te importe comigo. Eu acabo levantando muito cedo, deitando muito tarde, sempre tenho muita coisa para fazer, deito sentindo que o dia não foi, não deu, eu não dei conta de fazer tudo o que precisava e eu não te vejo te movimentando, eu não te vejo te importando comigo, eu não te vejo preocupado, eu não te vejo me ajudando. Eu acho que tu tem que mudar e que tu tem que começar a olhar mais para nós e fazer algo para me ajudar. E aí o parceiro silencia. Ele não fala nada. Ele segue comendo. E diante disso, toda a tua dor, que já era grande, que muitas vezes tu foi engolindo, engolindo, até o dia que tu achou, hoje é o melhor dia. Tá tudo calmo, nós conversamos bem antes, então hoje eu vou falar. Aquilo parece que triplica. A sensação da insegurança, da tristeza ficam ainda maiores. Mas agora o meu convite é para que a gente possa olhar essa cena, olhar essa situação tão corriqueira, em outros patamares aqui, em outros níveis. E aí nós vamos começar a entender que o silêncio nem sempre ele vem como um ataque. E claro que nem sempre o silêncio vai vir como cura. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Para que vocês possam identificar no relacionamento de vocês que silêncio é esse. Não só do outro, mas de vocês também. Então vamos pensar o seguinte: a mulher falou tudo aquilo para o seu parceiro e ele se sentiu atacado, se sentiu envergonhado, se sentiu julgado, se sentiu pressionado, se sentiu inútil, se sentiu injustiçado, porque afinal de contas ela faz tudo aquilo, mas ele também faz várias coisas. E ele faz tantas coisas que quando ele chega em casa ele está muito cansado. Então ele se sentiu também não visto, também de alguma forma pressionado, injustiçado, ofendido com as palavras que ela usou, ofendido nos seus sentimentos também. E pode acontecer dele também ter ficado indiferente, algo como não faz mais do que a tua obrigação, ou olha, problema é teu, eu não posso resolver. Então, olha quantas coisas esse silêncio podem aqui estar movimentando dentro do outro e que geram, o silêncio, a fala dela gerou tudo isso, e o silêncio é a resposta para todos esses sentimentos em que ele foi se indignando, foi tendo raiva e resolveu punir a sua parceira com silêncio. Como assim? O que ela está pensando? Não vou falar nada, ela não merece uma palavra minha. Eu não tenho nem o que dizer. Não tem sentido, não tem cabimento. Nem vou falar nada, porque aí pode ser que ela esqueça dessa bobagem. Agora não vou falar nada, porque assim ela vai pensar duas, três vezes antes de vir na hora do meu jantar dizer tudo isso. Aqui eu estou falando de silêncio como uma resposta punitiva à fala do outro. E essa resposta punitiva nasceu de onde? Do sentimento de vergonha, de injustiça, da ofensa. É genuíno esses sentimentos? Sim.
E eu não estou dizendo que a resposta seja, mas a resposta vem desse lugar. Agora, nós vamos olhar para a mesma cena, mas nós vamos entender ela de uma forma diferente. O parceiro ouve as questões todas que a parceira trouxe e ele fica mexido. Aqui ele fica, vem uma vergonha, mas mais como um pesar. Talvez ele não tinha se dado por conta do sentimento dela, nem das tarefas, de como estava o dia dela. Não tinha se dado por conta de que ele estava não colaborando. Talvez ele nunca tinha prestado atenção nisso. Talvez ele queira ali evitar saltar impulsivamente, se defender, brigar, tentar, ao justificar o seu comportamento, daqui um pouco acusar ela para poder se safar. Ele tem consciência de que ele pode fazer esse caminho quando esse movimento vem de forma impulsiva a partir do que ouviu. Ouvi, já vou rebater. Ele pode ter consciência que quando ele se sente ofendido, pressionado, ele reage com agressividade, com hostilidade. Ele pode estar ouvindo aquilo e pensando, será que é isso mesmo? Não sei, eu preciso digerir isso melhor. Eu não sei se é realmente. Ele pode estar pensando, e agora o que eu faço? Eu chego em casa cansado. Ou eu nunca me acostumei, nunca fui acostumado, nunca me desenvolvi para ser parceiro de arrumar casa. Ou então eu nem sei como resolver tudo isso que ela resolve. Como é que eu vou dar conta agora? Aqui eu tenho também um universo interno caótico, tanto quanto o outro. Mas aqui, os sentimentos, eles estão num nível diferente. A pessoa não está no movimento, no modo ataque. Aqui, ela precisa e ela escolhe o silêncio como uma pausa. Acontece que nem sempre as pessoas conseguem comunicar a necessidade dessa pausa. E mais, nem sempre a pessoa que ouve essa mulher que falou tudo isso consegue compreender quando o outro manifesta a necessidade da pausa. Aqui a gente já entra na questão pausa, punição. O silêncio pode vir de um processo de autorregulação e necessidade de regulação do relacionamento, pausa, para buscar centramento, discernimento, clareza, sair do estado de tensão, ou ele pode ser um movimento de punição, de manipulação. Ele pode querer atacar o outro, ele pode virar uma arma, ele pode querer provocar. Então, aqui a gente percebe que o silêncio, ele pode ser um caminho a partir do conflito instaurado, mas com intenções diferentes. E o que muda? Por que o silêncio vem em hora de um lugar, vem em hora de outro? O que muda é realmente o que causa o silêncio. É a causa, é a origem. São as dinâmicas ocultas, tanto do próprio relacionamento, como que a gente precisa entender, e aí vocês vão perceber como o universo terapêutico, sistêmico, ele não, por isso que eu sempre digo, né, não tem terapia de uma técnica, abre o campo uma vez, está tudo resolvido. Porque nós precisamos pegar vários nós. Quando alguém chega para mim com um nó no relacionamento, a gente vai começar a tentar desmanchar o nó. Pensem nisso. Como é que a gente desmancha lá? Tem uma correntinha toda enredada. A gente precisa pegar os pedacinhos, saber de onde puxa para cá, para onde puxa para lá. Acontece quando a gente vai puxar agora. Prende muito mais. Pensem em novelo de lã, como é difícil desenredar.
quanto mais enredado ele está. Então, o que que nós vamos começar a fazer? Puxar esses fios, tentar soltar tudo, para enxergar melhor de onde vem esse fio, para onde ele vai, para onde eu tenho que passar ele, para ir desenredando. Então, quando eu olho para essa situação, e aqui eu já vou começar a trazer para vocês caminhos, né? Vão percebendo isso. Eu preciso olhar para o meu próprio sistema de relacionamento, meu sistema original, do agora, eu e meu parceiro. Como é que isso vem acontecendo? Isso é a primeira vez? É uma repetição? É um padrão? Como que quando ele age assim eu reajo? Quando eu reajo, como que ele reage? Como é que eu preciso entender essa dinâmica? Porque aqui tem dinâmicas ocultas. O silêncio é só resposta. Lembrem disso. Tem várias dinâmicas. Eu poderia aqui ficar falando por muito tempo sobre elas. Tanto elas são tão importantes e são variadas que eu vou fazer um recorte e na outra semana, né, na semana de 25 de agosto, tem o terceiro ciclo da jornada Reconexão Amor, em que o tema vai ser esse, as dinâmicas ocultas. Se tu te interessa por isso, né, se tu quer aprofundar, quer sair desse lugar de insatisfação no teu relacionamento, eu te convido a entrar no grupo, porque no dia 18 e 19 eu vou lançar as inscrições, vou abrir as inscrições com uma oferta exclusiva, ali um bônus exclusivo. Então, eu vou deixar aqui o link para te poder entrar no grupo. Então, eu preciso olhar para o sistema, para essas dinâmicas ocultas, só que eu também preciso olhar para o sistema de origem do parceiro e da parceira. Por quê? Porque nós, muitas vezes, automatizamos uma estratégia. E a do silêncio pode ter sido uma. Por conta das experiências todas que nós fomos tendo ao longo da nossa jornada com os nossos cuidadores, pai, mãe ou quem nos cuidou. Bom, agora eu trouxe isso e talvez vocês antes de me ouvir, achavam que vocês tinham um problema desse tamanho. E agora compreenderam que vocês têm um problema desse tamanho, desse tamanho, desse tamanho. E talvez agora tenha dito, eu não vou mais ouvir a Rogéria, porque, meu Deus, eu achava que era uma coisinha de nada. Agora ela me mostrou que é uma coisa enorme. É que, na verdade, nós estávamos olhando a ponta do iceberg. E o que eu estou mostrando para vocês é o iceberg inteiro. Porque não tem como lidar, transformar, mudar o relacionamento, melhorar o relacionamento, investir no relacionamento sem enxergar o todo. Tentando só secar gelo ali a ponta, né? Tentando destruir, bater, acabar com aquela ponta de gelo que está se vendo. Agora, quando vocês passam a ter consciência de que esse silêncio do parceiro pode vir de um lugar de punição ou pode vir de um lugar de pausa para a regulação do relacionamento, e aqui é um investimento na relação, essa pausa, nós precisamos entender como fazemos para descobrir. Como que eu sei de onde vem? Como que eu sei que estratégia é essa? Se isso é uma estratégia, se é um caminho, se é cura, se é punição. Como que eu sei? E aí, aqui é importante entender que nós, diante do nosso sistema, e diante das nossas histórias, das nossas memórias, de tudo que a gente já viveu, nós vamos criar explicações, justificativas para o comportamento do outro. Nós vamos supor. Ah, ele ficou em silêncio, por quê? Porque ele não aceitou o que eu disse. Porque ele não me valoriza. Porque ele não me reconhece. Ele não se importa comigo. E aí percebam que todo aquele sentimento inicial que eu fui acumulando até falar, com o silêncio do meu parceiro, eu alimento ainda mais esses sentimentos. Eu continuo me sentindo ainda mais insegura, ainda mais rejeitada, ainda mais desvalorizada. E aí o que que eu faço? Eu vou buscar uma outra conversa.
ele vai ter silêncio de novo. Aí eu vou aumentar os meus sentimentos. O que que eu vou fazer? Uma outra estratégia. E percebem aqui? Insistência. Mais do mesmo. Repetição de padrão. E aí eu ouço muito. E vocês devem dizer isso. Eu já disse muito isso. Eu já fiz de tudo por essa relação. E nada muda. Tô cansada. E de fato cansa. Mas não cansa da forma como a gente pensa. Cansa ainda muito mais profundo. Então, quando eu aqui não conheço e não reconheço a dinâmica oculta que mantém esse padrão, eu acabo tentando quebrar o iceberg com o meu barquinho. E isso só me traz ainda mais tristeza, insegurança, baixa autoestima, medo, culpa, vergonha, mágoa, ressentimento, raiva, ira. E aí aqui uma lista infinita de sentimentos que ninguém quer nutrir. Mas a gente acaba nutrindo sem perceber. O que que a gente precisa aqui, então, começar a desenvolver para poder compreender a origem, vamos dizer assim, né, o movimento interno do parceiro a partir do silêncio. E aí eu anotei aqui algumas questões, né? A suposição impede qualquer processo aqui de descobrir de onde veio. A suposição, ela não vem da nossa sabedoria, ela vem da nossa dor. Ela vem a partir das experiências que nós fomos construindo de relacionamentos em que o silêncio era um problema. Se nós fomos acostumados a, diante de um conflito, diante de uma situação difícil, primeiro reparar os danos, se houve danos, e depois conversar, se os nossos pais nos ajudaram nesse processo de autorregulação, o silêncio não vai nos incomodar. Porque quando houver o silêncio, eu vou compreender que está no lugar de regulação. Só que, na maioria dos sistemas, o que nós temos são processos de silenciamento como punição. Pais que se ausentam de uma dinâmica ou param de falar com os filhos porque o filho fez algo que eles não gostaram. Aquela frase, quando a gente chegar em casa, a gente conversa. A gente já sabe que é o caos. Então, esse silêncio até chegar em casa, a gente fica, a pré-queda, né? A gente já fica antecipando o problema, o que vai acontecer. E mesmo que, quando a gente chega em casa não aconteça nada, o nosso emocional já ficou sobrecarregado até chegar em casa. Então, mesmo que não tenha o fato, a ameaça para uma criança gera o trauma tanto quanto. Claro que se houver, né, punição física, isso ainda intensifica. Mas o fato de não ter não significa que não causou trauma. E isso é interessante perceber por dois, é um parênteses aqui, por duas perspectivas. Uma como mãe, observem isso, as chantagens, as ameaças que nós fazemos, e na perspectiva da nossa própria, nosso processo de cura aqui, entender que nós não precisamos ter sido espancadas na infância, ter sido violentadas, né, ter sofrido, ter traumas tão pontuais que são realmente
densos, intensos, mas que os traumas estão num outro lugar, é a forma como a gente carrega o significado das experiências vividas, e isso é tão traumático, né, mesmo quando não é vivido como uma violência na pele, por exemplo. Isso é importante, porque muitas vezes eu tenho muitas clientes que chegam minimizando a sua história sistêmica, acreditando que não tem, que elas são culpadas ou que o parceiro é culpado por algo que elas estão sentindo, porque quando elas olham para a história do sistema delas, né, para o sistema original, elas não percebem pontos de trauma como é concebido na maioria das vezes, então elas acham que isso não justifica. Elas não conseguem enxergar as suas dores mais profundas. Eu recebo muitas pessoas, principalmente que chegam para o mapa sistêmico, que me dizem, quando eu peço para ele falar um pouco, né, sobre essa história, depois do primeiro movimento que nós fazemos, as pessoas começam dizendo, eu estou tranquilo, tive uma família maravilhosa, meu pai e minha mãe eram perfeitos, e sim, a família é maravilhosa, pai e mãe perfeito, mas tem uma criança lá que não entende sobre a vida ainda, que vai começar a entender, que vai ter dores, que vai ter incertezas, inseguranças e que nem sempre vai ter o amparo necessário. E isso vai gerar, vai trazer para a vida de adulta suas consequências. É porque os pais eram malvados, intencionalmente despreocupados com aquela filha negligente. Não, não necessariamente. Isso é interessante. Então, agora voltando aqui, o que que a gente precisa, então, observar essa questão da suposição e de onde ela vem, eu expliquei um pouco aqui. Nós precisamos entender e observar como que é a própria dinâmica do relacionamento e como que isso acontece a partir daquela conversa. O meu parceiro, porque aí a gente vai precisar de sinais, né? A gente vai precisar, como é que eu sei? Porque eu posso saber de mim, se está vindo como punição ou como pausa, mas do meu parceiro eu não sei. Então, aí aqui eu vou deixar algumas questões que a gente pode observar. O que acontece depois do silêncio? Quando ele volta a falar, ele volta e traz o assunto novamente? Ele consegue falar desse assunto? A pessoa pode ter dificuldade de se expressar, porque a gente não pode esquecer que nós, como eu falei, a gente tem que olhar para o sistema, né? Tem questões ocultas, lealdades, dívidas, e tem muitas coisas aqui que estão ocultas, que podem fazer com que essa pessoa tenha dificuldade de se expressar e falar. Mas eu preciso observar um conjunto de situações. Ele veio depois e falou? Não. Mas ele começou a mudar o comportamento? Eu comecei a perceber ele diferente, fazendo já alguma coisa? Fazendo perguntas sobre a rotina? Eu percebi um movimento, e aí aqui eu vou falar, vou gravar, já tenho listado alguns temas, e esse é um deles. Como que nós podemos perceber a mudança do outro? E aí tem algumas armadilhas, tem alguns caminhos para a gente observar. E aí, quando a gente fala, abre no jantar que o parceiro não é parceiro, a gente quer que no outro dia ele passe a ser o parceiro mais parceiro da face da Terra. A gente quer uma mudança radical. E pasmem, ela é possível. Acontece que ela não se sustenta. Porque ela pode vir como estratégia, mas eu não vou entrar nessa questão. Quando eu gravar sobre isso, eu trago exemplos aqui. Mas eu preciso então perceber se há sinais, indícios práticos de uma mudança. Não a mudança total, como a gente gostaria. Mas se eu já começo a perceber, olha, esse comportamento está sendo diferente. Olha, aqui um outro comportamento diferente. E eu não posso esquecer que relacionamento, dinâmica, a gente vai dar um passo, às vezes a gente vai recuar. No vídeo da semana passada eu falei sobre o fantasma, né? Sobre o ponto que é oculto, né? Até a gente conseguir enxergar ele.
que nos leva a viver o mesmo padrão, que nos carrega para o mesmo padrão no relacionamento. Porque há uma tendência, né, do sistema querer manter a estabilidade. O sistema em si, ele não sabe que um comportamento, uma relação está sendo tóxica, quer manter as coisas como estão. Então, quando a gente quer fazer a mudança, além de ter todo um processo interno, a gente precisa também olhar para o sistema, porque vai haver esse, é quase como se fosse um imã nos levando de volta para aquela mesma dinâmica, para aquele mesmo padrão de relação. Então, aqui eu preciso ir observando as pequenas mudanças, sabendo que sim, vão haver recuos, tá? Mas eu vou percebendo isso. Então, eu vou observando. E aí, percebem que, para isso, eu preciso de quê? De pausa. Percebam que eu trouxe um comportamento reativo como punição. O silêncio é a punição de um esquema reativo de autorregulação. Como eu vou responder essa minha parceira que chegou aqui, me ofendeu, está sendo injusta? Eu vou silenciar. É a minha forma de reagir. Na contrapartida, né, do outro lado, eu tenho a pausa. E aqui, a parceira também, ela vai precisar de pausa. Porque ela pode, diante do silêncio do parceiro, fazer o quê? Voltar a falar no assunto, gritar mais alto, trazer mais elementos. Aí ela busca uma outra estratégia. Quando está todo mundo reunido no próximo jantar, a família está reunida, ela traz o assunto na frente dos familiares porque ela quer aliados. Ela quer mais pessoas trazendo aquele comportamento dele como um erro para que ele mude. A gente quer convencer o outro para o outro mudar. E aí a gente começa a manipular situações. Então percebam que aqui eu posso estar tendo uma reação, a reação do outro igual, com jeitos diferentes, mas partindo do mesmo princípio. Então, eu preciso aqui pausar. Eu também preciso silenciar. E aí pode vir assim agora. E como que eu faço isso? Ansiosa, insegura, tendo crise de pânico, um aperto dentro de mim, uma angústia, eu não consigo me concentrar em nada, eu não consigo fazer mais nada. Ele silenciou, eu não sei o que ele está pensando, eu não sei se ele está me punindo, eu não sei se ele está só dando uma pausa, eu não sei se ele vai mudar, não sei se nós vamos continuar na mesma dinâmica. E aí, isso mostra o quanto nós precisamos curar as nossas feridas. Por quê? Muitas vezes eu fui guardando a situação. Meu parceiro não me ajuda, meu parceiro não pergunta como foi meu dia, meu parceiro vê que eu tô chateada, ele não fala nada. Eu mudei o cabelo, comprei uma roupa nova, ele não me elogia, ele não. E quando eu vou para essa conversa carregada dessas dores, eu levo também os meus aprendizados a partir do meu sistema. Eu levo também as minhas feridas, eu levo também a minha ansiedade. E quando eu chego para conversar, talvez a minha intenção genuína é de melhorar o relacionamento. E talvez eu nem perceba o meu tom de voz, as palavras que eu usei. E aqui a gente entraria em outro campo, porque para cada pessoa uma palavra tem um significado diferente. Eu dou um exemplo. Quando eu digo assim, aconteceu, eu quebrei um copo, a mãe tá chegando. Para algumas pessoas pode ser, graças a Deus a mãe vai ajudar a limpar, vai acalmar. Para outros pode ser, problema, a mãe tá chegando, vai ver os cacos, eu preciso resolver isso rápido. Então percebam o quanto a palavra mãe pode representar coisas totalmente diferentes numa situação. E isso vai acontecer no relacionamento. Nós vemos de sistemas diferentes. Então, as palavras não é o significado delas em si, é o que elas representam. Então, eu vou trazer algo, vou usar termos que talvez acessem dores profundas do outro. E eu não estou dizendo isso para a gente ficar fazendo um mapeamento de palavras que eu posso dizer ou não, mas eu preciso entender que talvez sim, o meu jeito de falar, o tom que eu usei,
As expressões que eu escolhi para trazer podem provocar o sistema de alerta do outro. Da mesma forma como o silêncio do outro acessa o meu sistema aqui de alerta. Então, eu preciso, nesse movimento de pausa, também olhar para mim. Eu preciso entender o porquê que aquele silêncio me machuca tanto. Porque mexe com as minhas inseguranças. Eu preciso olhar para o relacionamento, as dinâmicas ocultas desse relacionamento, eu preciso olhar para o sistema de origem do meu parceiro e para o meu sistema de origem. Eu preciso entender as minhas questões. Então, vai aqui, eu anotei o que a gente precisa, a partir de uma situação dessas, para conseguir lidar com ela e investir no relacionamento. E aí eu anotei aqui, primeiro a pausa, que eu trouxe aqui. E olha que a pausa é tudo isso que eu falei. A pausa é esse olhar para o meu sistema com esse parceiro, para as dinâmicas que nós vivemos, olhar para a nossa história, olhar para o nosso sistema também de origem. Outro, escuta de si. Como que eu reajo? Como o que eu sinto? Onde está doendo? Tem um trabalho que eu faço, agora faz tempo até que eu não tenho muito tempo, né? Então tem algumas técnicas que eu fui abandonando, mas que era bem interessante, eu montava sinergias, né? Com florais, óleos essenciais, frequências sonoras. E eu pedia para a pessoa, eu mandava para ela uma imagem de um bonequinho e pedia para ela sinalizar pontos de dor, de tensão, sintomas do corpo físico. E então nós íamos entendendo a origem desses pontos. Então é isso mesmo, é escutar. Como que eu pedia para elas relatarem assim, ó. Não é um bloqueio na garganta, parece ter alguém apertando a minha garganta. Eu sinto como se tivesse uma faca cravada. Eu pedia para elas me trazerem essas sensações para poder entender ali a origem, né? Qual o campo energético que estava sendo ali de alguma forma bloqueado. Então, a escuta de si, a escuta do seu corpo, tá? Observar o padrão relacional. É a primeira vez que isso acontece, isso sempre acontece. Se sempre acontece, acontece como? Eu fico guardando, aí eu falo, ele fica em silêncio. O que que acontece depois? Aí eu fico me sentindo culpada, eu fico com medo da reação dele, aí eu fico tentando depois agradar, desfazer. Eu preciso entender essa linha, essa repetição, esse padrão. Eu preciso, então, começar a discernir o que é medo do parceiro e o que é realmente desinteresse, a partir dessas observações. Eu preciso entender que aquela dinâmica, ela fala não de mim, não da pessoa, ela fala da pressão que a pessoa causou no sistema. Vou explicar melhor isso. Quando o meu parceiro fica em silêncio, o que que ativa em mim? Tá me ignorando? Tá me rejeitando? Tá sendo injusto? Não tá me validando? Não tá reconhecendo o meu sentimento? Eu tô trazendo tudo para mim, como se o silêncio dele respondesse diretamente à pessoa que eu sou. Quando, na verdade, o silêncio dele está em outro lugar. E pode, inclusive, estar respondendo à forma como eu me comuniquei. Porque lembro, relação, uma engrenagem, dois estão ali construindo essa máquina numa conexão. E isso acontece mesmo quando há distanciamento, quando há silêncio. É uma dinâmica que está ali estabelecida.
E aí eu preciso então ter clareza. Isso que está acontecendo não fala de mim, Rogéria, fala da dinâmica, fala do que nós estamos construindo. E eu sei, isso é muito difícil de fazer, de construir durante a dinâmica, né? Durante o momento que está acontecendo. E é por isso que terapia é importante, porque nos ajuda a nos distanciar do fato em si, porque quando eu falo em observação é isso, é distanciamento, eu preciso sair da cena, eu preciso sair do meu sentimento para enxergar não como um sistema de defesa, não como um ataque, mas realmente com discernimento, com clareza. E isso a terapia, os processos terapêuticos fazem, sejam eles em grupo, né, sejam eles individuais, sejam com acompanhamento, sejam com sessões mais pontuais. A terapia vai ajudar nesse processo de entender melhor, de ter mais clareza sobre o que está acontecendo e, sobretudo, na minha perspectiva, os processos terapêuticos, eles precisam nos mostrar como que nós estamos atuando para manter aquela dinâmica que muitas vezes é o que nos machuca. E isso em qualquer instância, por exemplo, no clube, eu trago isso, né, semanalmente através das leituras, leituras de tarô, com as orientações, com as reflexões que as cartas vão me permitindo, eu vou pontuando para a pessoa o que que ela tem que observar na dinâmica dela naquela semana. Olha, uma semana que está te pedindo mais calma, uma semana que está te pedindo para não conversar sobre assuntos difíceis. Pausa. É uma semana que está te pedindo para ir lá e conversar, ser mais assertiva, não esperar a resposta do outro. Olha, nessa semana aqui, na questão dos relacionamentos, é importante separar o que é dessa relação e o que é lá da relação com os teus pais. Então, vai nos ajudando a entender, nos entender nas dinâmicas. Isso é fundamental no processo terapêutico, independente do caminho aqui. E aí nós chegamos num processo de ir nos entendendo, entendendo a dinâmica, entendendo o que está oculto nessa dinâmica, e nós vamos conseguindo trazer uma fala mais clara, mais objetiva. Percebam que aqui, agora, depois de várias etapas que eu fui trazendo, a gente chega na comunicação. E aí eu não estou falando agora de uma comunicação como uma estratégia. Use tal palavra. Eu já vi isso. Lista de palavras certas para dizer quando tu vai cobrar o teu parceiro. É essa palavra, não usa essa, porque essa. Homens, eu já ouvi isso também, vocês já devem ter visto. Homens não gostam de ouvir tais palavras. Homens enlouquecem quando ouvem tais palavras. Como se homens ou mulheres tivessem sido criados no mesmo sistema, claro que no sistema universal sim, mas o sistema de origem, o mesmo, tivessem os mesmos significados, respondessem às mesmas dinâmicas, carregassem os mesmos medos exatamente igual. Nós temos sim um fluxo, né, social e cultural que nos leva a fazer essa distinção, homens, mulheres. Mas nós não podemos esquecer que cada um tem a sua história. Então, essas técnicas, essas estratégias que encaixotam todo mundo, elas não funcionam. E aí tu tenta mais uma estratégia. E aí o que vem depois? Eu faço de tudo, eu tento e não resolve. Por quê? Porque a gente vai lá para o final, a gente está lá no iceberg, na pontinha dele. A gente não foi olhar porque realmente está sustentando, que é o que está oculto. Mas que sem ver o que está oculto, nós só nos desgastamos. Nós só insistimos ou então desistimos. Conseguem perceber o quanto muitos relacionamentos terminam, se enfraquecem, se desconectam, a engrenagem quebra, cai uma para cada lado, porque nós não conseguimos olhar o todo,
nós só ficamos tentando consertar ou destruir a ponta do iceberg? Quantas coisas estão por detrás e que vão trazer a diferença? Por quê? Essa história, como eu disse para vocês, é a história de um atendimento. E depois de um tempo fazendo esses processos, né, a partir do acompanhamento, o que que essa cliente aqui começou a me trazer e a compartilhar comigo? Que agora, uma das coisas que ela faz, que não fazia antes, é perguntar para o parceiro se ele está aberto para conversar naquele momento. Porque ela entendeu que não basta ela ter ficado 2 semanas engolindo, engolindo, se preparando e um dia chegar, hoje, acho que hoje é um bom dia. Ela está preparada e o outro. E aí ela percebeu que ali naquela situação de silêncio do parceiro, ela estava se sentindo humilhada, injustiçada, desconsiderada, mas ela estava desconsiderando o parceiro dela. Porque ela não sabia se. De repente, ele teve um dia que não foi dos mais agradáveis, não estava pronto para conversar. Então, ela pergunta se ela pode falar o que ela está sentindo. Ela fala do que ela está sentindo, não exatamente do comportamento dele, mas localiza, olha, teu comportamento faz eu me sentir assim. Ela pergunta se ele quer falar ou se ele precisa de um tempo, ou se ele acha que não tem resposta, que não vai dar resposta. Para que ela também, isso, a gente chegou nesse ponto, porque ela em algumas situações perguntou, eu não sei se tu quer me dizer alguma coisa agora, ou se tu precisa pensar, né, se quer conversar em outro momento. E aí ficava assim, e ela tá aí, ele vai conversar em outro momento? Ele vai dizer alguma coisa? Então, inclusive, a gente acrescentou aqui a opção de, ou se tu acha que essa é uma conversa que a gente não deve ter. E aí, a pessoa vai começando a entender e não mais a supor. Porque quando supõe, supõe a partir das suas feridas. Então, ela começou a conseguir ter um diálogo maior. Os silêncios deixaram de existir? Não, porque esse é um padrão relacional do parceiro. É uma necessidade do parceiro, mas ele conseguiu, inclusive, começar a dizer para ela que ele precisa disso. Mas percebam que ela validou o silêncio dele, porque até então ela não percebia que ela não validava a necessidade dele, assim como ele não validava as necessidades dela. Então, aqui, o que aconteceu também? Começou a diminuir o tempo do silêncio. E aí, olha que interessante. Sabe como que eles conversam? Pelo WhatsApp. Ainda hoje, pelo WhatsApp. Que horror, Rogério, tem que ser olho no olho, porque ele tem que ser homem para encarar, ela tem que ser. Isso está funcionando para esse casal, que vem de um momento em que não conseguia ter diálogo algum e que só aumentava, aumentava, aumentava a frustração. Um dia eles vão conseguir falar olho no olho? Talvez sim. Não sei se é o ideal para eles. O que importa é que esse casal sai de um relacionamento, de uma conexão totalmente disfuncional e tóxica, e começa a se aproximar um do outro usando estratégias que deixam os dois confortáveis, regulados. Ele ainda não consegue falar, escrever fica mais fácil. Então, eles estão escrevendo. E aí aqui a gente vai percebendo o quanto esses decretos, principalmente, né, com o crescimento cada vez mais dos conteúdos nas redes sociais, esses decretos dos significados que as coisas têm, do que é aceitável e o que é não aceitável. Nós precisamos entender as dinâmicas, entender as histórias. Isso é investir no relacionamento. E aí, uma ressalva importante aqui. Vai dar certo? Eles vão continuar casados? Eu acredito que sim, as coisas estão fluindo. Mas poderia não fluir? Poderia.
É o risco que nós corremos. Acontece que, se isso acontece, essa minha cliente está num nível de, num processo de autorregulação que deixa ela sem culpa, que vai, se o relacionamento acaba, com certeza ela vai ter um processo de luto para vivenciar, mas que não vai levar ela ao desespero, que não vai levar ela a crises que antes ela estava tendo. Porque agora ela está conseguindo separar as coisas, o que é dela, o que é da relação, o que é do passado. Essa dinâmica, esse processo todo, é o que eu chamo de investimento. Percebam que não é só fazer, fazer, fazer pela relação. É fazer por mim, é ouvir o outro, enxergar o outro, considerar o outro e fazer as nossas escolhas. Então, se esse conteúdo conversou contigo de alguma forma, eu reitero aqui o meu convite para que tu participe do terceiro ciclo da Jornada Reconexão Amor, em que o foco principal vai ser as dinâmicas ocultas que acabam tornando os nossos relacionamentos difíceis e que nos geram insatisfação, frustração e indecisão. Nós não sabemos se é possível investir ou se está na hora de deixar ir. Então, se tu acha que esse é um passo importante, o convite está feito. O link vai estar aqui na descrição e eu te espero lá no grupo.